Olá, pessoal. Estamos iniciando a nossa parte 3 da nossa trilha pedagógica, que a gente vai trazer um pouco de aplicações pedagógicas. Falando um pouco sobre da minha e da nossa, né, Priscila, trajetória, Sim. já trabalhamos, na verdade, no Museu de Ciências, né? Então a gente já conviveu com essas práticas dentro de museu, né? E falando só um pouquinho assim do que Antônio Carlos Pavão, que era o coordenador do museu, né, um cientista, e ele falava muito, primeiro, do processo de autonomia e descoberta que as crianças precisavam vivenciar dentro desse museu. Então ele dizia: os experimentos são para as crianças experimentarem. Parece ser redundante, mas é uma pura verdade. Ele queria sempre que os experimentos estivessem impecáveis, funcionando, e queria que os monitores não dessem tantas explicações prévias, deixassem as crianças experimentassem, né, experimentar esses ambientes, esses experimentos, para conviver. A segunda coisa que ele falava que é muito importante para esse contexto das aplicações pedagógicas que a gente vai trazer é sobre esse despertar da curiosidade e da dúvida, né? Ele falava: eu quero que as crianças saiam daqui com mais dúvidas do que chegaram, porque a dúvida vai gerar pesquisa, né? Que vai gerar autonomia de pesquisa, que vai gerar mais questionamentos ainda, que vai transformar a criança em cientista, né? Então, a partir desse questionamento inicial que a gente traz, e a gente vai seguindo nossa apresentação aqui. Então, pensando nisso, né, nossas aplicações pedagógicas, selecionamos alguns assuntos para tratarmos durante todo o ano letivo e separamos em unidades, todas em cima do nosso assunto de museu dentro da educação infantil. Na unidade 1, pensamos em trazer como tema a memória e família, e os itens a serem trabalhados seriam fotografia, e seria a fotografia. Então, a gente ia pedir para que os alunos trouxessem do acervo visual da família, algo de família de quando eles eram crianças, menores, ou de quando seus pais, suas mães, seus avós eram menores, coisas que trouxessem essa parte da memória. Então, também íamos trabalhar visita ao museu virtual, para eles fazerem a observação e ter essa apreciação, esse entendimento, gerar dúvidas, e aí E quando correlacionar. queria até falar uma coisa, nos links extras que a gente também deixou no nosso site, tem uma possibilidade de a gente ver as obras, né, por ordem cronológica, que também seria interessante as pessoas acessarem esse link. Isso. Na unidade 2, a gente pensou em trabalhar objeto de afeto. O que seria? Eles iam selecionar roupa, brinquedos de quando eles eram crianças, ou algum, algum paninho, algumas crianças têm afetividade com outros objetos, a não ser só apenas brinquedos. Algumas famílias guardam roupinhas de quando a criança era bebê, a primeira roupinha, a primeira vez que foi em tal lugar, usou isso. Coisas que trouxessem mais isso de afeto mesmo. E também, com isso, usando objetos para montar arte, vamos introduzir a instalação com objetos do cotidiano, mostrando como a gente pode fazer arte com objetos também, que a arte não é só pintura ou fotografia, algo que você vê, mas algo que você pode tocar, mas não toque porque isso é arte, né? Então a gente vai mostrar um pouco sobre o Bispo do Rosário, que fazia esse tipo de instalação com objetos do cotidiano nessa unidade. Na unidade 3 a gente traz já a parte de identidade, né? E a gente pode relacionar ela com a pintura, né? Então a gente consegue identificar artistas que trabalhavam autorretrato. Então seria muito dessa parte dessa composição sobre a própria imagem, né? Como eu falei, do autorretrato, de como eu me vejo, de como eu vejo o mundo e de como o mundo me vê. Então a gente consegue fazer esses ensaios, né, de autonomia, ao mesmo tempo de senso crítico, ao mesmo tempo de autodescoberta dessas crianças, né, no qual eles conseguem passar por esse caminho. E nisso a gente pode ver o que podemos construir, né? A gente pode montar algum tipo de exposição, eles podem levar para casa, trazer, e a gente vai decidindo como encaminhar com esses materiais reunidos durante essas unidades, né? Que vem justamente a última parte, onde a gente traz o Montando Museu,
que seria justamente essa curadoria e exposição do que fazer com esse material a partir dessas atividades também realizadas durante essas unidades. Então, a gente tem essa parte do ensaio de trazer as fotos da família, construir esse memorial de fotos, né? Essa grande curadoria das fotos. Quais são as fotos mais antigas, as mais novas? Então, é selecionar objetos, classificar objetos por tamanho, por cor, tudo isso fazendo parte, inclusive, do contexto da educação infantil, né? E para o professor também existe a parte de transmídia, né, de multimídia, onde a gente pode construir, por exemplo, um museu virtual, que é uma das coisas que a gente vai trazer no processo mão na massa. Inclusive, trouxe alguns exemplos daqui de professores que fizeram isso, construíram a partir do Google Site alguns projetos, né, para tratar com essa leitura de composição de museu virtual, né? Deixei aqui abertinho na nossa guia. Trouxe um projeto de primeiro ano, no qual eles trazem vários materiais transmídias, né? Então, o tema era Preservando o Meio Ambiente, é Tempo de Esperançar, onde tem uma descrição simples do projeto, traz as vivências, onde tem fotos em carrossel, onde tem um pouco do que é cada processo desse trabalho. E entre os materiais complementares está aqui vídeos, contações de história, produções infográficas, entrevistas, né, trabalhando até gêneros narrativos, e por último até o podcast, no qual as crianças trabalham esse gênero narrativo, trazendo essa parte de entrevista. Tá? A gente sabe que o podcast está bombando por aí. Também trouxe esse projeto do Infantil 1, né, no qual ele traz essa vivência da coletividade, no qual foi definido as características desses painéis, né, quais fotos iriam. As crianças podem participar desses processos e devem participar, principalmente nessa construção do texto coletivo, no que trazer de experiência. Quais fotos vocês acham que devem permanecer? As crianças conseguem opinar muito bem, inclusive, sobre esses processos. Então, tá aqui imagens de galerias feitas por eles e tudo mais. E por último, trouxe esse projeto aqui do Infantil 3A, né, que traz justamente a parte de árvores, curar, servir e partilhar, no qual as crianças trazem justamente essa identificação, né, do projeto, onde traz as vivências que tiveram, né, por exemplo, a sombra do cajueiro, o passeio de observando o entorno da escola. Então, é muito importante esse processo de observação dentro desse contexto aí. Espero que tenham gostado, né, dessas três partes, principalmente dessa parte que vocês conseguem ter insights, né, do que fazer, de como aplicar esse contexto de montar exposição, de criar material. E espero que tenham gostado. É isso. Obrigada a todos.